Olá, hoje nós vamos estudar o movimento harmônico simples. O movimento harmônico simples é o movimento periódico de um corpo em torno de um ponto de equilíbrio quando o corpo é submetido a uma força restauradora. A aceleração desse movimento é dirigida para a posição de equilíbrio e sua intensidade é proporcional à distância em relação a essa posição de equilíbrio. Então temos aqui um corpo aqui não deformado, né? Não deformado. Aqui está o sistema em equilíbrio, então quando ele não tá deformado e não deformação, ele está em equilíbrio. Aqui o corpo está deformado, está no sistema de alongamento, e aqui está deformado no sistema de compressão, comprimido. Então quando esse corpo ele é solto, ele começa a oscilar. Essa oscilação é chamada de movimento harmônico simples. E quando ele chega na força restauradora, ele volta aqui para a posição de não deformação, que é a forma da posição de equilíbrio. Período do sistema massa-mola. Uma das variáveis mais relevantes do movimento harmônico simples é o período. Isso porque na característica mais marcante é a regularidade, muito útil nas medições de tempo. É o caso do uso do pêndulo ao longo da história, conforme será visto mais adiante. O período T de um sistema massa-mola ele pode ser calculado pela expressão T igual a 2 vezes o π vezes raiz quadrada da massa pela constante elástica. Lembrando aqui que o período é dado em segundo, a massa em quilograma e a constante elástica em newton por metro. Então vamos a um exemplo aqui. Um corpo de massa 4 kg em repouso na Terra, em um plano horizontal sem atrito, está preso a uma mola cuja constante elástica K é de 100 N por metro. Afastando o corpo 10 cm de sua posição inicial, ele começa a oscilar. Considere o π valendo 3, calcule o período do movimento de oscilação. Então temos os dados aqui, a massa 4 kg, o período aqui nós estamos procurando. O K vale 100 N por metro, que é a constante elástica, e o π vale 3. Então temos a fórmula aqui, nós estamos procurando o período, 2 vezes o 3, né, vezes raiz quadrada da massa, que vale 4 kg, pela constante, que vale 100. 2 vezes 3 é 6. Aqui, para facilitar, a gente vai dividir aqui, ó, 4 dividido por 100, que é 4 centésimo, né? 0,04 centésimo. Então, no caso aqui, então, nós temos a raiz quadrada de 0,04, que vale 0,2. Multiplica-se 6 vezes 0,2, então deu um valor de 1,2 segundos. Então, esse aqui é o nosso período de oscilação aqui, tá? No exemplo 2 diz, um sistema massa-mola realiza um movimento harmônico simples em um plano horizontal com um período de π sobre 2 segundos. Considerando a massa igual a 1 kg, né, calcule a constante elástica dessa mola, né? Constante elástica K. Então, os dados aqui temos a massa 1 kg, o período π sobre 2, a constante elástica não temos, e o π vale π, porque ele não diz aqui que o π vale 3, então o π vai valer π mesmo, tá? Então, aqui nós temos já o período aqui que vale π sobre 2, então tá aqui π sobre 2. 2 vezes o π, né, que não tem valor, então vai ficar π mesmo, raiz quadrada de 1 sobre K. Esse conjunto aqui está multiplicando, vai passar dividindo aqui embaixo. Então vai ficar π sobre 2, que divide 2π sobre 1. Lá na matemática diz que divisão de frações, né, aqui divisão de frações, é os extremos pelos meios. Então os extremos aqui nós temos uma vez o π, né, que equivale a π. E aqui temos 2 vezes 2π, que equivale a 4π. Então, aqui vai ficar π sobre 4π, que é igual a raiz quadrada de 1 sobre K. Aqui nós podemos simplificar aqui, né? π sobre π equivale a 1. Né? Então, π sobre π equivale a 1. E nós vamos separar as raízes aqui, ó, raiz de 1 e raiz de K. Então, separamos aqui. Ó. E agora aqui podemos fazer uma multiplicação cruzada. Uma vez raiz quadrada de 1 e uma vez raiz quadrada de K. Então, vai ficar assim. Ó. Raiz quadrada de 1 equivale a raiz quadrada de 1 equivale a 1. Então vai ficar assim, ó, 4 vezes raiz de 1.
Quando está aqui elevado ao quadrado, quer dizer, está aqui em raiz quadrada, eleva ao quadrado, tá? Então vai ficar assim, ó, raiz quadrada de k elevado ao quadrado, que é igual a 4 elevado ao quadrado. Então aqui podemos simplificar aqui, corta esse com esse, né? Cortando esses dois aqui, então vai ficar k é igual a 16 N por metro. Então essa aqui é a resposta, tá? No exemplo 3 diz, em um sistema massa-mola, o período de oscilação T é igual a π sobre 4 segundos. E a constante elástica da mola é de K igual a 16 N por metro. Nessas condições, calcule a massa presa à mola, desprezando a resistência do ar. Então aqui temos os dados, né? Π é igual a π sobre 4, a massa não temos e a constante é 16 N por metro. E como ele não colocou que π vale 3, então π vai valer π mesmo. Então aqui temos a fórmula, né? O período aqui é π sobre 4 vezes, que é igual a 2π, que é igual a raiz quadrada da massa pela constante que vale a 16. Está multiplicando aqui, passa a dividir. Então ficou π sobre 4 que divide 2π sobre 1. Na matemática diz que a divisão de frações é os extremos pelos meios. Então os extremos aqui é π e 1 e os meios é 4 vezes 2π. Então π vezes 1 é π, 4 vezes 2π é 8π. Dá para simplificar aqui, né? Π dá para simplificar por π, que vai dar 1/8. A gente separa-se as raízes aqui, a raiz de m, raiz de 16, separou. Multiplica-se cruzado aqui. 8 vezes raiz de m é 8 raiz de m. 1 vezes raiz de 16, raiz de 16. Raiz de 16 a gente já sabe que é 4, né? Então vai ficar 4 aqui. Este 8 aqui está multiplicando, então ele passa aqui dividindo. Então vai ficar raiz de m por 4 por 8. 4 por 8 dá para dividir, né? Que dá 0,5. Esse aqui está em raiz, eleva-se ao quadrado para tirar da raiz, né? Então vai ficar assim, ó. Esse aqui também tem que levar ao quadrado também, tá? Quando você eleva esse aqui ao quadrado, você eleva esse aqui também ao quadrado, para ficar igual. Então aqui, para poder tirar da raiz, então aqui, como a gente diz que aqui é ao quadrado e aqui é uma raiz quadrada, então a gente corta esses dois aqui e tira o m fora. E eleva-se esse aqui ao quadrado. 0,5 ao quadrado é 0,25. Então vai ficar 0,25 kg. A massa é igual a 0,25 kg. Ou 250 gramas, tá? Serve como resposta também. Então é isso, pessoal. Bons estudos a todos. Até a próxima. Tchau.